Continuemos a louvar o Senhor nosso Deus com a leitura do capítulo 2 de Filipenses. Então leiamos juntos Filipenses 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como pai, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei.
Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O tema que nós vamos abordar hoje, continuando em Filipenses capítulo 2, é este que vocês estão vendo aí no slide, repita depois de mim: humilhação de Jesus. Muito bem. Nós estamos nesses dois versículos, versículo 7 e versículo 8, cujo título é, diga, Jesus se fez homem. Aleluia. Sendo Deus, esse é o grande mistério de que Jesus, sendo eternamente Deus, sempre existiu sendo Deus, tendo uma natureza divina, para se tornar o centro da obra da nossa salvação, ele se fez homem. Essa foi a maior humilhação, sendo Deus, receber natureza humana, ok? É sobre isso que temos falado e vamos continuar hoje. Esses dois versículos têm esses títulos que vocês estão vendo agora. O versículo 7, que foi da semana passada, quarta-feira passada, diga, se esvaziou. E o versículo 8 de hoje, diga, se humilhou. Relendo o versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Vocês. Agora nós vamos tomar a última frase e ligar com o versículo 8. Ó. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então liga os dois versículos. E reconhecido. Aleluia. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre humilhação, que é algo que ninguém gosta. Ninguém gosta de humilhação. Nós vivemos em um mundo que as pessoas odeiam tanto ser humilhadas, que elas vivem a sua vida se defendendo previamente da possibilidade de ser humilhadas.
E quando alguém, apesar de tudo que faz para se defender e não chegar a ser humilhado em alguma situação, não consegue e acaba sendo humilhado, essa pessoa se enche de ira, de raiva e até de desejo de vingança contra quem o humilhou. Esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo que jaz no maligno. Porque o pecado original, com o qual toda a humanidade foi infectada na sua origem, nasceu no coração de um anjo, que é o diabo, que se tornou o diabo, se tornou Satanás, nomes que significam inimigo, adversário de Deus, se tornou adversário de Deus. E o principal elemento do pecado que conduz os seres humanos a qualquer outro tipo de pecado, tem um pecado que é, digamos assim, a cabeça da cobra, é a cabeça de todos os demais pecados que as pessoas podem cometer. É a soberba. A soberba. É interessante que não tem na Bíblia nenhum pecado citado na Bíblia, que antes de citar esse pecado está escrito: Deus resiste essas pessoas que cometem esse tipo de pecado. Mas está escrito que Deus resiste os soberbos. Deus resiste os soberbos e dá graça aos humildes. O que significa que Deus resiste os soberbos? O diabo no céu era um anjo, possivelmente dos mais belos que Deus havia criado, e a sua beleza, de alguma forma, subiu à sua cabeça e o encheu de soberba. Misteriosamente, ele se ensoberbeceu de tal maneira que ele começou a se achar mais bonito, mais maravilhoso do que o próprio Deus. Não, esse Deus não está com nada, eu é que sou bonito, eu quero sentar lá no lugar dele. A soberba. Por isso, como está escrito na palavra, Apocalipse capítulo 12, não houve mais no céu lugar para ele. Não houve mais no céu lugar para ele, foi expulso do céu para a terra. Por que não houve mais lugar no céu para ele? Porque não há lugar no céu para soberbos, para orgulhosos, para altivos, para arrogantes. Tudo isso são sinônimos de soberbos. O pior de todos os pecados que nós temos que combater no nosso processo de santificação é essa concupiscência citada pelo apóstolo João, nas 3 concupiscências em 1 João capítulo 2, de 15 a 17. A nossa luta contra a soberba da vida. João citou ali 3 concupiscências. O que é uma concupiscência? Uma concupiscência é uma má inclinação, é uma tendência maligna, uma tendência ruim. E essas 3 tendências contaminaram a nossa alma na origem. E por isso, como Davi disse no Salmo 51:5, cada ser humano vem ao mundo em pecado.
Eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Todas as pessoas já são concebidas com essa tríplice concupiscência, essas três inclinações malignas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e, a pior de todas elas, a soberba da vida. As pessoas são soberbas e por isso que elas não suportam humilhação. A humilhação fere os soberbos. Os soberbos ficam chateados. Nós ficamos chateados com a humilhação porque ainda há soberba em nós. E a gente, sem perceber, inconscientemente, como toda a humanidade faz, a gente vai criando um estilo de vida protecionista, onde nós vamos tentando agir de tal forma que ninguém nos humilhe, tentando evitar ser humilhados em qualquer situação, tentando evitar situações de humilhação, porque se for humilhado não aguenta, a soberba vai gritar. Se for humilhado, a soberba vai gritar, mexeu com os meus brios, atingiu o meu ego, não vai aguentar. A soberba é a razão pela qual a maioria esmagadora dos seres humanos não estarão no céu, estarão na condenação eterna. A soberba é tão forte que para tratar, ela vai ser tratada nos condenados durante toda a eternidade. E os poucos escolhidos por Deus que vão morar no céu, entendem enquanto estão na terra, que tem que perseverar na sua santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a obra mais difícil da santificação é quebrar esse orgulho, é quebrar essa soberba que nós temos. Não gostamos de ser reprovados, não gostamos de ser passados para trás, não gostamos de ser enganados, não gostamos de ser xingados, caluniados, não gostamos que falem contra os nossos pecados. Tudo isso significa soberba, coisa que Deus odeia, coisa que Deus abomina e faz com que Deus resista os soberbos. Só dê graça aos humildes. A salvação é pela graça. Por isso que Jesus começa a pregação do reino de Deus no Sermão da Montanha dizendo: benditos os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus não é dos soberbos, não é dos orgulhosos, é dos humildes. E os humildes não são aqueles que nasceram humildes. Ninguém nasce humilde. Todos nascem em pecado e todos nascem com a soberba instalada. Você pode observar, nas criancinhas que ainda não entendem muita coisa, se elas forem de alguma forma assim, desiludidas, sentirem que não fizeram a vontade delas, ela já faz o bico. O bico que essas crianças fazem se chama a soberba se manifestando. Já são soberbos, a soberba já está lá dentro, tá? Já está lá dentro. Elas não podem ser desagradadas por nada, por ninguém, senão o bico cresce, emburra,
Se emburra, por quê? Porque emburra, soberba está lá dentro. A soberba está lá dentro. Coitadinhos, vão sofrer demais com isso. A soberba só pode ser tratada na seriedade da santificação em Cristo. Fora disso, não é de forma alguma. Por isso as pessoas que não vão para o céu jamais perderão a sua soberba. Pelo contrário, elas até se vangloriarão da sua soberba e usarão a sua soberba até para justificar os seus pecados. Eu fiz sim, e daí? Eu sou eu que sou o dono da minha vida, eu faço o que eu quiser. Isso é soberba. Isso é soberba. Amados, é terrível a soberba. Nós temos, como a maioria dos seres humanos, algumas espécies de coisas que se chamam tabus. E por causa desses tabus, a gente considera uns pecados mais sujos do que outros, ou maiores do que outros. A gente fica pensando em pecadinhos e pecadões. E para nós temos uma lista de coisas que nós chamamos de pecadões, e outros que nós não levamos muito a sério, que nós não achamos que sejam muito graves, pecados muito graves, que a gente chama de pecadinhos. E é incrível que entre os pecadinhos que as pessoas acham que não tem muita importância, está a soberba. As pessoas não acham grave a soberba. As pessoas não acham um pecado grave a soberba. Elas acham até que as pessoas têm direito a serem soberbas. Têm direito a ter orgulho. Não acha isso grave. Tem outros pecados que são pecados cabeludos. Elas acham feios demais pecados e ficam assim, escandalizados com esse tipo de pecado. Mas com a soberba ninguém fica escandalizado. Tem gente que até aplaude a soberba. A soberba é aplaudida por muita gente no mundo, porque eles também são. Saiba disso. Nenhum resquício de soberba entrará no céu. Quer entrar no céu? A soberba tem que ser tratada. E a soberba tem que ser tratada na cruz. Na cruz. Na cruz da obediência, na cruz da santificação, na cruz que o apóstolo Paulo se referiu em Gálatas capítulo 5, versículo 24. Colocando ali como um selo que identifica as pessoas que verdadeiramente são de Cristo. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ou seja, crucificaram a carne com todos os seus pecados, com todas as suas más inclinações, maus desejos, maus pensamentos, e crucificou a sua carne com a sua soberba. Lugar de soberba é na cruz. Lugar de soberba não pode ser na nossa cabeça, pensamentos soberbos, ideias soberbas. Lugar de soberba não pode ser na nossa boca, palavras soberbas, palavras orgulhosas. Lugar de soberba não pode estar nas nossas ações, ações soberbas, orgulhosas,
altivas, altivez. A Bíblia diz que a altivez, que é sinônimo de soberba, se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez se levanta contra o conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, de 4 a 6. Você vai encontrar essa frase lá. A altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A soberba se levanta contra o conhecimento de Deus. O orgulho se levanta contra o conhecimento de Deus. E a lástima é que todos nós, eu e cada um de vocês, todos, como todos os seres humanos, viemos ao mundo infectados pela soberba. É por causa da soberba que desde criança nós manifestamos que queremos atenção, queremos elogio, queremos reconhecimento, queremos louvor, queremos estar em primeiro lugar. Por isso que existe no mundo uma coisa que se chama competições. Por que existem competições? Porque todo mundo quer ser o melhor. Todo mundo quer ser o primeiro, todo mundo quer ganhar o troféu, todo mundo quer ganhar a medalha, todo mundo quer ser o ganhador. As crianças aqui na salinha passam por certos testes e são todas reprovadas. Todas elas são reprovadas nesse teste. Minha esposa fala para mim depois. Ela confecciona ali alguns joguinhos, né, para ensiná-los a perder. E ninguém quer perder, eu só quero ganhar, não quero perder. Perdeu, fica chateado. Perdeu, o semblante cai. Perdeu, fica com raiva. Até tem uns que ficam com tanta raiva que bate assim no joguinho, as pecinhas voam tudo para todo quanto é lado. Eu quero ganhar. Misericórdia, irmãos. É a soberba instalada no ser humano, e isso se manifesta dessa forma como criança, vai se manifestar de formas mais sérias à medida que cresce. À medida que cresce. A soberba é terrível. Deus odeia a soberba. Porque a cruz é o tratamento da soberba? Porque a cruz é humilhante. A cruz é um sinal de humilhação. Quando nós falamos aqui de humilhação, nesse texto que nós estamos aqui de Filipenses capítulo 2, a humilhação de Cristo, tá? A humilhação de Cristo aqui do versículo 5 até o versículo 11, até o 8 é a humilhação, do 9 para frente já é a glorificação. A humilhação de Cristo, o verbo humilhar aqui, ele tem duas conotações. Uma conotação passiva e uma conotação ativa. Qual é a conotação passiva? A conotação passiva é que Jesus, ele não foi ele quem operou em si mesmo a sua encarnação. Foi o Pai e o Espírito Santo. Então a primeira humilhação, que foi a pior de todas, Jesus foi humilhado pelo Pai e pelo Espírito Santo. Já pensou? Você ser humilhado pelas pessoas que te amam e que você ama? Jesus ama o Pai eternamente, Jesus ama o Espírito Santo eternamente, o Pai ama Jesus eternamente, o Espírito Santo ama Jesus eternamente, mas para realizar a obra da nossa salvação, o Pai
e o Espírito Santo humilharam Jesus, fazendo ele ser encarnado em natureza humana. Nas últimas 2 quartas-feiras eu falei para vocês que Jesus receber uma natureza humana não foi uma promoção, foi um rebaixamento, foi uma humilhação. Para sempre na vida de Jesus, porque nunca mais ele vai ser somente Deus, como o Pai é somente Deus, como o Espírito Santo é somente Deus, e Jesus também era somente Deus antes da sua encarnação, antes de ser encarnado em natureza humana. A partir da sua encarnação, para sempre, por toda a eternidade, nunca mais ele vai ser igual ao Pai, sendo unicamente Deus, igual ao Espírito Santo, sendo unicamente Deus. Ele vai sempre levar essa marca de rebaixamento, que sendo Deus, foi feito homem, foi encarnado em figura humana. Essa é a maior humilhação. Por isso que Jesus foi encarnado, se fez carne, recebeu natureza humana por obra do Espírito Santo. E entendemos que por obra do Espírito Santo, né, cumprindo o propósito e o plano do Pai. Então, olha, o Pai e o Espírito Santo humilharam Jesus. E ele foi feito carne. Ele foi encarnado. Ele recebeu natureza humana. Então, o primeiro verbo humilhar, né? O primeiro verbo humilhar, que foi ter sido feito homem, ter sido natureza humana, foi um verbo na voz passiva. Não foi Jesus mesmo que fez isso com ele. Ele se submeteu, ele se abaixou, ele se esvaziou, ele se diminuiu, ele se rendeu. Ele disse: Pai, Espírito Santo, pode me rebaixar, pode me humilhar, pode me transformar num homem. Então foi o Pai e o Espírito Santo quem fez nele essa obra. Sabe para quê? Para salvar desqualificados como nós. Para salvar gente que não merece, como nós. Para salvar gente que não aguenta nem um grão de humilhação. É um pouquinho humilhado e já se enche de raiva, de ódio, a soberba ataca. Por gente assim, Jesus foi humilhado. Na maior humilhação da sua existência, sendo Deus, se fazer homem. Agora, uma vez em figura humana, é o que nós estamos vendo aqui, ó, reconhecido em figura humana, vem outro verbo humilhar, que eu sublinhei aí, diga, se humilhou. Esse humilhar aí, foi na voz ativa. Aí ele mesmo, a si mesmo se humilhou. O que significa isso? Significa que Jesus já havia recebido uma tremenda humilhação ao receber natureza humana. Sendo Deus, ter sido feito homem, foi uma tremenda humilhação. Agora, já que Jesus foi humilhado dessa forma, se tornando um homem, pelo menos ele podia ser um homem rico, podia ser um homem abastado, podia ser um milionário, um bilionário, um trilionário. Como homem, ele poderia aqui morar numa tremenda de uma mansão, ter as maiores regalias da vida,
já que ele recebeu tão grande humilhação, sendo homem, tá bom, para por aí com esse negócio de humilhação, e deixa ele ser aqui um homem reconhecido como um grande homem reconhecido na terra, não é pobrezinho não, pobrezinho nunca é reconhecido como gente nessa terra não. É conhecido como gente na terra quem tem grana, quem tem dinheiro, quem pode comprar muita coisa. Esses servos de Satanás são reconhecidos como gente importante no mundo. Jesus, que já havia sido tão humilhado, sendo Deus, ser feito homem, poderia ser pelo menos como homem, um homem muito grande, um homem muito rico, um homem muito poderoso. Não. Mais uma vez, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, e esse se humilhar foi durante toda a sua vida na terra, até a morte. E morte de cruz. Olha, tem uma linha descendente de humilhação. Jesus veio lá do céu, foi feito homem. Uma vez feito homem, ele se humilhou ainda mais durante toda a sua vida, até chegar ao mais baixo grau de humilhação, que foi a morte de cruz. Quando começou a humilhação de Jesus, olha só, em primeiro lugar, ele nasceu na Judeia. Judeia, na época de Jesus, era a região sul, o sul de Israel. A capital era Jerusalém, a capital, a cidade mais importante da nação, era a capital da Judeia, que era Jerusalém, onde estava construído o templo de Salomão, onde todo mundo ia todos os anos para as festas judaicas. E a menor cidade daquela região era Belém. Jesus nasceu em Belém. Puxa, uma vez feito homem, né? Pelo menos ele poderia nascer em Jerusalém, cidade dos reis, cidade dos ricos, cidade dos poderosos. Uma vez feito homem, ele merecia nascer em berço de ouro. Berço? Nem berço teve, nasceu em Belém, sem nem sequer ter uma casa mais confortável onde nascer. Nasceu no meio dos bichos, dos animais, na estrebaria, numa manjedoura. Em alguma coisa que arranjaram ali de palha dos animais. Olha a humilhação. E depois de nascer ali em Belém da Judéia, e é interessante a palavra Belém, a cidade de Belém, porque vem do hebraico Bethlehem. Bethlehem em hebraico significa a casa do pão. Bethlehem em hebraico significa panificadora, padaria, ou então a casa do pão. Casa do pão. Bet é casa, Lehem, pão, Bethlehem, Belém, casa do pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jerusalém não foi onde o pão da vida nasceu. Foi em Belém que ele nasceu. Em Belém da Judéia. Por isso, Deus usou o profeta Miqueias para falar: e tu, Belém, Efrata, não és de forma alguma a menor das cidades da Judéia, porque de ti nascerá o rei. Aquele que será o rei. Jesus nasce em Belém da Judéia. Mas olha como as coisas acontecem de tal forma que ele não ficou morando na Judéia. Jesus foi morar, ser criado lá ao norte, no outro extremo, ao norte de Israel, numa região que chamava Galileia. E que os moradores do sul, da região sul,
os moradores da Judéia eram preconceituosos contra o povo que morava na Galileia, porque eles eram judeus mestiços, misturaram-se em sangue séculos antes de Cristo com pessoas da Assíria durante o cativeiro assírico, e não eram mais judeus puro sangue de Abraão, Isaque e Jacó. E por isso os judeus da Judéia, que moravam na região sul, chamavam a Galileia, lá no norte, de a Galileia dos gentios, menosprezando os galileus. Os judeus soberbos menosprezavam os galileus ao norte, menosprezavam os samaritanos no centro. Por isso judeu nem falava, viu um samaritano, nem falava com os samaritanos. Judeus não falam com os samaritanos. Lembra de Jesus falando com a mulher samaritana? João 4. Os judeus se sentiam o máximo, porque eles não eram como os galileus, não eram como os samaritanos. E Jesus foi morar lá na Galileia. E a região norte, lá em Israel, na Galileia, na época, a capital era a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era a capital da Galileia, porque era uma cidade portuária, ficava ali, junto, banhada pelo mar da Galileia, um mar que não é um mar de água salgada, é um lago imenso e profundo de água doce. Por isso ele foi chamado também de Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades. Ali era Cafarnaum. Ali moravam geralmente muitas famílias de pescadores. Ali que ele encontrou Pedro, André, Tiago, João, moravam em Cafarnaum. Mas Jesus não foi morar na capital. Puxa, se ele já tinha se humilhado sendo feito homem, pelo menos morasse numa capital. Não, ele foi morar na menor currutela da Galileia, nem cidade chamava aquilo, Nazaré. Nazaré, ok? Diante de Nazaré, o Pau-Terra é uma cidade grande. Aí ele foi morar em Nazaré da Galileia. Para quê? Para que ele fosse chamado, porque geralmente em Israel as pessoas eram chamadas pelo lugar em que ela morava, que as pessoas moravam, Que as pessoas moravam, por exemplo, Maria Madalena, é porque ela era da cidade de Magdala, então era Maria Madalena, Maria da cidade de Magdala. As pessoas eram chamadas assim, desse jeito. E Jesus quis ser chamado, de Jesus de Nazaré. Nossa, isso era horrível. Era horrível. O quê? Jesus de Nazaré? Todo mundo na Judéia dizia: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Alguma coisa boa vem dessa currutela que não tem valor nenhum? E foi lá que Jesus foi morar. Puxa, por que ele não morou num condomínio fechado, cheio de piscinas, cheio de quadra de tênis, cheio de conforto? Ele não merecia isso? Já havia se humilhado, se fazendo homem. Vai morar numa cidade que só tem gente pobre e miserável? Como Nazaré? É exatamente isso. Exatamente isso. Por isso a maior lição do Evangelho é a humildade. Jesus disse aos seus discípulos: aprendei de mim, hein? Se vocês não aprenderem essa lição que eu estou ensinando para vocês, no céu vocês não vão estar, não. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem não é humilde não vai para o céu, não, irmãos. Deus resiste os soberbos. Ele dá graça aos humildes.
Quando Jesus começou o seu ministério, tem gente que não sabe disso, tá? E ele começou a chamar para si os seus discípulos, não foi? Ele começou a chamar os seus discípulos. E Jesus tinha todo aquele aspecto de ser um mestre, por isso todo mundo chamava de mestre. E os judeus começaram a estranhar isso. Por quê? Porque durante os 400 anos, 4 séculos antes de Cristo, o judaísmo foi estabelecido como religião oficial de Israel. E aí começou a existir em Israel certas coisas que não existiam antes, na época do Antigo Testamento, até o profeta Malaquias. Elas começaram a existir dentro dos 400 anos, 4 séculos antes de Cristo. Uma dessas coisas que começaram a existir foram as escolas rabínicas. As escolas rabínicas. Ou seja, judeus bem qualificados, doutorados, tá, na teologia judaica, no conhecimento judaico, angariavam, né, eles eram procurados por famílias abastadas, por famílias ricas. E essas famílias ricas colocavam os seus filhos nas escolas desses mestres, nas escolas rabínicas, as escolas desses mestres. Nicodemos era um mestre. Jesus disse: tu és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Gamaliel foi o mestre de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que veio de família rica, estudou na escola de Gamaliel, tá? Esses mestres, eles não procuravam os alunos. Eram os alunos que vinham a eles. Eram os alunos que escolhiam, eram os pais, as famílias que escolhiam esses alunos. Jesus fez o inverso. Como a escola de Jesus era pobre, essas escolas eram todas ricas, Jesus abriu uma escola bem pobre. E Ele mesmo é quem escolheu os seus alunos. Por isso Ele diz: não fostes vós que me escolhestes. Quando Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, quem não entende o negócio de escolas rabínicas não sabe direito o que Ele estava dizendo. Não foram vocês que me escolheram, como os ricaços aí escolhem as melhores escolas para os filhos deles. Escolhem os melhores rabis, porque podem pagar caro. As escolas rabínicas eram de alto preço. Só ricos estudavam em escolas rabínicas. Os pobres não. Os pobres tinham aulas na sinagoga mais perto da sua casa, uma vez por semana, no dia de sábado. Os discípulos dos rabis iam morar com eles para ter aulas com eles todos os dias e servi-los como servos, trazendo também a fortuna dos seus pais, da sua casa, da sua família, para pagar o mestre que está formando esse menino aí, num judeu. Aí põe um chapéuzinho nele, põe uma trancinha assim do lado, e ensina ele a ser judeu. Caríssimo. Todo mundo em Israel podia frequentar uma escola rabínica? De forma alguma. Aí Jesus abriu a sua própria escola. Jesus abriu a sua própria escola. Eu estou rindo aqui porque uma vez numa sala de aula tinha alguém falando: pastor, o que o senhor acha de pirataria? Eu falei: bom, não sei. Vamos falar aqui. A pirataria é o seguinte: a pirataria, ela é uma problemática social. Porque quem não tem emprego e tem família para cuidar, vai correr atrás de alguma forma de cuidar dessa família.
E muitos vão trabalhar na informalidade e na pirataria. Mas você acha isso certo? Olha, claro que não é certo. Mas vocês não têm emprego, vai fazer o quê? Aí, para deixar essa pessoa bem confundida, eu falei assim: Jesus foi pirata. Sabia que Jesus foi pirata? Sabia que Jesus nunca pecou, mas praticou a pirataria? Um mestre em Israel tinha que ter bacharelado, mestrado, doutorado e ser aprovado pelo Sinédrio para abrir a sua escola. Jesus não tinha esse cacife. Jesus não foi formado em nenhuma escola rabínica, porque a pobre família dele de Nazaré não tinha condição de pagar isso. Jesus cresceu aprendendo com os pobrezinhos que não podiam pagar, todo sábado na sinagoga. E esses aí nunca seriam mestre em Israel. Jesus abriu uma escola rabínica sem ter diploma de bacharel, sem ter diploma de mestre, sem ter diploma de doutor, e Jesus começou uma escola rabínica, e os outros judeus ficavam araras com Jesus, porque como é que pode? Esse homem não tem estudos. Da onde está vindo tudo isso aí para ele? Porque todo mundo está seguindo ele, um homem que não tem estudos, não tem formação. Os próprios judeus disseram isso de Jesus. A escola de Jesus era pirata. Só que foi por mandato de Deus, por aprovação de Deus. Sabe para quê? Para jogar isso na cara dos ricos e soberbos. Deus resiste os soberbos, dá graça aos humildes. Aí Jesus fala para os seus discípulos: olha, está vendo aí nas escolas rabínicas? Eles é que escolheram os mestres, cada um de acordo com as suas posses, eles que escolheram os mestres, vocês não. Vocês não foram vocês que me escolheram, eu é quem vos escolhi. Eu é quem vos escolhi. Jesus viveu assim, amados, sempre na humildade, sempre na humilhação e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Além de ser um ser humano, poderia ser um ser humano rico, abastado, poderoso, reconhecido, famoso, nada disso. Tem muita gente que se engana, e a soberba das pessoas são tão grandes que eles, para fazer uma fotografia de Jesus, pegam um atorzão bonito, Jim Caviezel. Pensa que Jesus, né, é um ator norte-americano, de cabelo lisinho, bonito, barba penteadinha, perfeita. Oh, que imagem bonita essa, né? Esse aí vai ser o Jesus. Amados, Isaías 53 diz que ele não tinha nenhuma aparência que nos agradasse, que chamasse a atenção. Oh, que homem bonito. A beleza de Jesus era outra. Não era beleza física. Mundo cheio de vaidade. Essa vaidade nojenta que tem no mundo de hoje. Essa vaidade perniciosa, essa vaidade diabólica, da qual até crentes fazem parte. Querem modelar o corpo, harmonizar a face, preencher os lábios, fazer botox, produtos caríssimos para cabelo. Essa vaidade emporcalhou o mundo jaz no maligno.
Aí pensam que Jesus é um superstar. Não. Jesus tinha uma figura humana muito simples, segundo Isaías 53, não chamava a atenção de ninguém. Não era alguém que chegasse assim, oh que homem, nada disso. Olhos azuis, não sei o que mais, nada disso. A mesma coisa pensa do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo era um grande homem de 2 metros de altura. Os coríntios falavam de Paulo, né? As cartas dele são fortes, mas quando ele vem aqui, a presença dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Está lá em 2 Coríntios capítulo 10. A sua presença é fraca, não é um homem de presença, e a sua palavra é desprezível. Ninguém gosta de ouvir. As pessoas de hoje estão, sabe, assim, ó, elas estão encantadas com os encantos que Satanás enganou essas pessoas sem Cristo e cheias de soberba, se sentindo empoderadas, bonitas, tá? Estão aí, as academias estão lotadas e não é por saúde, não, é para ter um corpo másculo, para ter um corpo sensual. O mundo jaz no maligno. O diabo está reinando na vida dessas pessoas. É orgulho, muita soberba, muita vaidade, é nojento e abominável. Deus resiste os soberbos. Ele dá graça aos humildes. Ele dá graça aos humildes. Jesus viveu em humildade. Podendo viver em grandeza nessa terra, porque ele não tinha nenhum pecado, viveu em humildade com o mais humilde de todos, e se tornou obediente até a morte. Pois bem, já que ele se fez homem, né? Pelo menos, vamos pensar aí, numa morte mais tranquila, né? Uma morte mais digna, uma morte com mais dignidade. Não, Jesus se submeteu ao pior tipo e mais humilhante tipo de pena de morte que já existiu na face da terra, a crucificação, da qual inclusive a Torá, a lei de Deus no Antigo Testamento dizia: maldito todo aquele que for pendurado na cruz. A crucificação era chegar lá no fundo do poço e cavar mais profundamente, que ainda estava raso. Fundo do poço é pouco para crucificação, para quem está sendo crucificado. Era a pior de todas as humilhações, alguém ser crucificado. Você vê as imagens de Cristo crucificado, né, com um corpão bonitão, saradão, tem até barriga de tanquinho, e com uma cueca branca, uma fralda branca. Não, Jesus foi crucificado totalmente pelado. Os crucificados tinham que mostrar a sua nudez, passar vergonha. Imagina Jesus, que não teve vida sexual nessa terra, não teve nada dessas coisas que o mundo tem, esse nudismo diabólico que tem aí no mundo, gente mandando nudes agora aí pelos celulares, pelas redes sociais, compartilhando nudez, é coisa de Satanás. Parece que todo mundo está achando normal. Jesus passou a maior vergonha, o maior vexame. Mulheres lá embaixo, sua mãe lá embaixo, e ele lá totalmente pelado, seus órgãos genitais à mostra, passando vergonha para ser humilhado.
A cruz representava o seguinte: a pessoa levantada na cruz, por isso maldito todo que for levantado na cruz, levantado em madeiro, tem o seguinte significado espiritual: essa pessoa, ela é levantada da terra, porque ela é expulsa da terra, ela é expulsa dentre os seres humanos, ela não é mais bem-vinda entre os seres humanos, mas ela fica no ar, porque ela também é expulsa lá do céu, ela não pode ir para o céu, ela é expulsa do céu, ela fica aí nos ares, que é o lugar que ocupa os espíritos malignos, por isso o diabo é o príncipe da potestade do ar, é o lugar de maldição, expulsos do céu e expulsos da terra. Os demônios só põem o pé na terra se estiverem possuindo um corpo humano. Por isso que eles gostam de possuir pessoas, porque é a única forma deles colocarem o pé na terra. Fora disso, quando eles são expulsos, eles têm que voltar para o ar. É o príncipe da potestade do ar, o espírito maligno neste mundo tenebroso, regiões celestiais e regiões atmosféricas da terra. A pessoa levantada na cruz, ela era considerada não mais um homem. A pessoa levantada na cruz, ela era considerada um demônio, expulso do céu por Deus e expulso da terra pelos homens. Jesus, sem pecado nenhum, chegou aí, nessa posição humilhante, humilhação de Jesus, tão humilhante que ele teve que sofrer na cruz do Calvário, ele teve que sentir, ele teve que experimentar o abandono de Deus, o abandono do Pai, que Davi expressou no Salmo 22, versículo 1, e que se tornou uma das 7 palavras da cruz, que Jesus falou na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus experimentou o sofrimento do abandono total de Deus, porque ao ser crucificado ele se fez, como Paulo disse, a coisa mais abominável aos olhos de Deus, se fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Ele se fez pecado por nós. Amados, é por isso que esse texto que nós estamos aqui em Filipenses 2, está no topo dos textos bíblicos, os textos mais importantes da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Porque traz para nós a radiografia dos sofrimentos de Cristo em prol da salvação de gente como nós, como eu, como vocês, gente soberba, gente orgulhosa, gente que não aceita uma mínima humilhação, gente vaidosa, gente ególatra, que ama só a si mesmo, só busca o próprio bem. Quem somos nós? Miseráveis. Mas Deus escolheu pessoas assim e enviou o seu Filho para ensinar para eles: humilhai-vos
sob a poderosa mão de Deus. Aprendam com o meu filho a serem humildes, porque eu resisto soberbos, eu dou minha graça aos humildes. Aleluia. Espero que essa palavra de hoje leve você a pensar muito acerca da sua própria vida diante de Deus, porque isso é muito sério. Eu acho muito sério. Eu tenho vontade de enfiar minha cabeça num buraco e não tirar mais, de vergonha que eu tenho de Jesus se entregar, se humilhar dessa maneira por uma porcaria como eu.